Oi, oi! Hoje a gente vai estar falando sobre registro de abuso, um assunto que talvez você não conheça ainda, e é o tema dessa live, onde a gente vai estar compartilhando a nossa experiência, nosso conhecimento. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Vem para a nossa live e vem se beneficiar, que vai ser muito positivo para você. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, quem está chegando. Vou colocar aqui o tema da nossa live: registro de abuso. Quem é que conhece esse assunto? Compartilhe aqui. Será que você já ouviu falar desse assunto? Comenta aqui embaixo se você já conhece, se já ouviu falar. Vou pedir para você poder também colocar aqui embaixo, a plataforma poder entregar para mais pessoas, certo? Entregando para mais pessoas, certamente isso vai ajudar bastante a eu poder ajudar mais pessoas, certo? Então vamos lá. Quem não me conhece, muito boa noite. Eu sou Daniel Ramido, sou terapeuta corporal. Trabalho há 8 anos na área como terapeuta tântrico em sexualidade. Tenho uma formação adicional com o Enneagrama e utilizo essa ferramenta nos atendimentos individuais, para casais, para solteiros, para pessoas homoafetivas, para pessoas heteroafetivas. E de repente você caiu aqui na live, de repente, sem saber por que esse assunto é o tema de hoje, né? Então, eu fiz uma coletânea de vários assuntos e eu procurei ver que, felizmente ou infelizmente, isso é um tema ainda muito comum dentro da nossa história de vida, dentro do nosso padrão ancestral brasileiro. Infelizmente ou felizmente, as pessoas elas se habituaram a viver padrões abusivos. Para eu saber que vocês estão me ouvindo bem a minha voz, vocês poderiam dar um feedback, quem está assistindo, faz assim, ó, estou te ouvindo bem. Só para saber que a internet está funcionando direitinho e que você está conseguindo me ouvir direitinho. Dá um feedback para mim, por gentileza. Dá um feedbackzinho aqui para mim, por gentileza. Comenta aqui embaixo, estou conseguindo ouvir bem sua voz, ou então faz assim, ó, aquele símbolozinho do joinha, tá bom? Para eu saber que você está me ouvindo bem. Show, obrigado, Carchan. Obrigado, Neite. Então vamos continuar aqui, certo? Bom, então esse tema, ele, felizmente ou infelizmente, ele é um tema ainda muito tabu, certo? Por quê? Porque quando a gente traz um entendimento desse padrão, do padrão do abuso, ele traz inevitavelmente memórias de abuso, certo? E memórias essas que muitas vezes acabam sendo tóxicas, memórias dolorosas, né? É muito comum, eu como terapeuta tântrico, eu trazer uma escuta de casos de pessoas que vivenciaram abusos na infância, abusos na adolescência, abusos na fase adulta, abusos de ordem psicológica, abusos de ordem emocional e abusos de ordem sexual, certo? Então, isso é um assunto que é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E que, por ser tabu, muitas vezes é um assunto velado, né? E que uma das minhas funções como terapeuta tântrico é exatamente trazer clareza para você que está do outro lado do celular, para você que está me escutando, e você poder trazer uma escuta e também você entrar num ambiente seguro, um ambiente de muito respeito, um ambiente de não julgamento, um ambiente que você possa, por gentileza, se permitir a entrar nesse mérito, certo? É importante que você, que está me assistindo, é importante que você possa trazer perguntas, certo? Não tem pergunta boba, não tem pergunta errada, não tem pergunta certa.
As perguntas, inclusive, são mais importantes do que as respostas, tá certo? Então, eu quero alinhar isso com você para que você possa se permitir entrar nesse universo e entender mais, certo? Então, primeiro, o que é o registro de abuso? O registro de abuso é uma memória somática que ficou gravada no nosso campo somático. Oi, Denis, boa noite, querido. E aí, com isso, a gente acaba gerando essas memórias e elas podem ser ativadas a partir de um gatilho na infância ou na adolescência, ou elas podem ser reforçadas por conta de um processo que já existia na ancestralidade da pessoa. Então, vamos trazer um exemplo. Vamos trazer um caso atípico, certo? Não vou citar nomes, mas vamos falar de um caso de uma moça que me veio no set terapêutico. E essa moça, ela relatou que a avó dela vivenciou um cenário de abuso na infância, a mãe dela vivenciou um cenário de abuso na adolescência e ela repetiu esse cenário na adolescência, com o próprio irmão, certo? Com o próprio irmão. Então, esse padrão já existia na ancestralidade e foi se repetindo. Quando a gente foi fazer uma medição radioestésica naquele caso, a gente viu que já estavam 5 gerações, 5. Ali ela trouxe 3, né? Ela, a mãe e a avó, 3 gerações. Mas até a 5ª geração tinha essa memória de abuso, especificamente. E aí a gente trouxe a clareza, corrigimos isso através de uma tomada de consciência, trabalhando o perdão, o auto-perdão, porque a pessoa abusada ela tem um padrão de culpa muito grande, né? A gente percebe isso na narrativa dessa pessoa. Por outro lado, a gente percebe também que a pessoa que abusou, muitas vezes para ela, isso às vezes é um padrão que parece que é normal, né? Parece que a pessoa ela se acostumou a achar que isso era normal. E que, infelizmente, esse padrão ele acaba repetindo com muita frequência. E aí, muitas vezes, a gente acaba vivenciando situações que chegam assim ao cúmulo do absurdo, né? Muitas vezes a gente acaba vivenciando situações que a gente escuta narrativas do tipo: eu abusei, mas ela deu oportunidade. Eu abusei, mas a pessoa estava de mini saia. Eu abusei, mas isso, mais aquilo. Então, é importante a gente perceber a narrativa da pessoa que gera o abuso. Normalmente ela transfere o padrão da responsabilidade para o terceiro. Normalmente ela transfere isso para o outro, certo? E, por outro lado, existe um processo também de reciprocidade da pessoa que é abusada, de que muitas vezes, isso é inconsciente, tá? Muitas vezes o padrão que ela gera, ela atrai pessoas abusivas para próximo dela, certo? E isso é também inconsciente, certo? Então, o padrão ou registro de abuso, ele é um padrão que traz uma prerrogativa de que ou a pessoa abusa psicologicamente, ou emocionalmente, ou energeticamente, ou ela acaba atraindo pessoas que venham abusar dela de alguma maneira. Então, um cenário para ficar fácil de entender um padrão de abuso psicológico. Por exemplo, a pessoa ela oferece ajuda, mas nesse movimento de oferecer ajuda, o outro quer o braço. Então é aquele exemplo clássico de que a pessoa dá a mão e o outro quer o braço. Então acaba entrando num padrão de desequilíbrio, certo? Outro cenário que também é comum acontecer é o cenário oposto, da pessoa atrair pessoas abusivas para próximo dela. Isso é muito comum a pessoa trazer isso numa narrativa, normalmente no trabalho, ou no relacionamento de par, né? Onde, por exemplo, a pessoa ela relata o seguinte: Daniel, muitas vezes a gente vivencia uma situação que eu não consigo dizer não, eu não consigo dar limite na pessoa. E aí nessa hora a gente acaba percebendo que a pessoa ela acaba permitindo o padrão do abuso. Então, se isso que eu estou falando para você está fazendo sentido para você, que está me assistindo, é importante que você possa trazer a tomada de consciência de saber dar limite no outro, entende? Não é não. Não tem meio não. Não tem meio sim, não tem meio não. Não e não, e acabou-se, entendeu? E se a pessoa
insistir nesse processo, você precisa ser mais firme e não menos firme. Porque uma pessoa que tem um padrão abusivo, ela vai querer ganhar no cansaço, entende? Então, é importante que em qualquer cenário, seja do mais suave até o mais denso padrão abusivo, que isso possa ser corrigido, certo? Então, esse padrão, ele, como eu já falei, ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? E que tanto homens quanto mulheres vivenciam esse processo em si. Então, eu vou compartilhar aqui uma imagem para que você possa trazer um entendimento mais amplo desse padrão nos corpos sutis, certo? Eu estou fazendo essa live simultaneamente no Instagram e no Facebook. Facebook não, no Instagram e no YouTube. E quem, por acaso, puder assistir o YouTube, eu recomendo que você possa entrar aqui para você poder ter um aprendizado maior, porque você vai ter um ganho muito maior, tá? Então, quem está vendo a imagem de fundo, na lateral, pode perceber que existem os corpos sutis, né? Esses corpos sutis são interfaces, são dimensões de corpos, aonde você vai poder ter um entendimento que nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional, que é uma interface, é um espelho do mental, temos uma interface que é o corpo astral, temos uma interface que é o corpo etérico, certo? Então, cada interface dessa é um espelho do corpo físico. Então, tem o corpo físico, é o que a gente pega e vê. Tem, além do corpo físico, o etérico, que é um segundo espelho. Além do etérico, existe o astral. Além do astral, existe o mental inferior. Beleza? Então, o que a gente pode perceber aqui? Que esse padrão, ele começa lá na ancestralidade, seja na quinta geração, terceira, sexta, sétima, ele começa lá na ancestralidade ou no presente. Então, dependendo da situação, algumas pessoas já pode ser uma repetição de padrão ancestral, outras pessoas pode ser já um processo que ativou nesse momento. E aí, isso começa onde? Isso é baseado nas minhas experiências, tá? Não quero que você acredite no que eu estou falando, não. Isso é baseado no que eu tenho estudado e tenho vivenciado. Então, começa no mental inferior, uma interface lá mais sutil, depois vai passando, quando esse conteúdo vai aumentando, ele vai passando para o corpo astral, certo? Essa interface emocional vai gerando emoções, a pessoa vai trazendo emoções que ela não sabe nem explicar por que ela gera isso. Essas emoções, elas vão gerando uma segunda interface, que é a interface etérica. Essa interface etérica, ela acaba gerando um padrão que vai aumentando esse gradiente, seja de fazer ou de atrair pessoas assim. E quando esse conteúdo está muito grande, ele acaba gerando uma somatização no nível físico. E aí ele somatiza e ele faz um processo que a gente chama na física quântica de decaimento. O que é isso na prática? A pessoa acaba fisicalizando o padrão de abuso, ou dela fazer, ou dela atrair pessoas abusivas para ela. Seja no campo afetivo, seja no campo profissional, seja no campo de familiar, e assim por diante. Quer um exemplo de uma situação onde a pessoa vivencia isso no processo, por exemplo, no processo profissional? Um exemplo bem clássico. Sabe aquela pessoa que tem um chefe, que o chefe fala assim, não, funcionário aqui tem que trabalhar mais do que 8 horas, tem que trabalhar 2, 3 horas extra e não vai receber nada. É esse padrão. O chefe já tem um padrão abusivo. E aí a pessoa entrou naquele campo mórfico daquele departamento ou daquela empresa, certo? E aí nessa hora ela está já abrindo um padrão de abuso. Se ela não corrigir isso, ela vai ficar eternamente naquele padrão abusivo, doloroso, incômodo e que muitas vezes é um processo tóxico, é um processo que faz muito mal, entendeu? A relação dar e receber, ela fica em desequilíbrio, esse processo, ele não fica saudável, muitas vezes esse padrão, ele acaba trazendo situações tóxicas e isso só tende a aumentar. E aí desse padrão abusivo pode abrir um padrão de escravidão,
isso pode abrir um padrão de rejeição, isso pode abrir outros padrões associados com esse de abuso, certo? E por que a gente acaba tendo esse padrão no nosso campo ancestral, Daniel? Porque, felizmente ou infelizmente, nada é à toa, a gente acabou tendo um movimento ancestral que misturou europeus, africanos e indígenas. Então, é muito comum e perceptível o europeu ter esse padrão do abuso, de chegar, explorar e dominar, certo? E aí esse padrão gerou um processo que gerou um abuso, exploração lá atrás, né? Falando lá atrás, dos africanos escravos, trouxeram os africanos, misturaram, miscigenaram com os indígenas, isso gerou toda uma miscigenação, isso foi passando de geração em geração. Beleza? Então, isso eu estou falando baseado nas minhas pesquisas radiestésicas, tá certo? Não quero que você acredite em nada do que eu estou falando. Quero que você somente avalie se faz sentido isso tudo, avalie se isso é um processo que, de repente, está fazendo sentido para você, ok? Bom, então, entendendo sobre isso, sobre essas interfaces, a gente começa a ter mais clareza de padrões que muitas vezes a gente sai do padrão da vitimização. A gente sai do padrão da vítima e do algoz. É muito comum a gente perceber, por exemplo, aquele velho caso da mulher de malandro, né? Aquela mulher que apanha do marido, apanha, 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 e aí nem ela sabe por que ela está protegendo o próprio cara. Porque muitas vezes ela tem esse padrão no campo mórfico dela. Felizmente ou infelizmente, ela acaba atraindo um padrão abusivo para ela. O abusador está ali, conectado no campo dela, mas ela também não consegue fazer o corte. Ela não consegue limpar aquele padrão, ela não consegue se liberar daquele padrão. Isso vai trazendo impactos profundos na autoestima dela. Então, se você está fazendo sentido isso para você, depois eu convido você para ter uma conversa comigo e marcar uma sessão terapêutica para realmente poder te ajudar, certo? A ideia aqui é que você possa ter esse entendimento, que você homem, que você mulher possa ter esse entendimento de mudança de vida. Isso pode impactar o seu campo afetivo, a sua autoestima, isso pode impactar os seus relacionamentos interpessoais, isso pode impactar poderosamente uma série de áreas na sua vida, certo? Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? Aqui no Instagram. Estou falando sobre um padrão que é chamado registro de abuso, certo? Então, agora eu deixo disponível para perguntas, agora que eu já falei bastante, né? Logo mais, já daqui uns 10 minutos, caso não tenham muitas perguntas ou não tenham perguntas, eu vou trazer uma pessoa que se permitir entrar aqui na live, e essa pessoa, se ela obviamente aceitar, eu fazer uma medição radiestésica do campo dela, certo? E aí com isso, a gente consegue identificar através de gráficos. Existem gráficos como esse, ó, gráficos radiestésicos, que conseguem trazer uma leitura precisa, certo? Uma leitura precisa dessas memórias numa escala de 0 a 100%, onde a gente consegue trazer essa leitura bem específica, não só do padrão de abuso, tá? Mas também de vários outros padrões que não são saudáveis. A Natália trouxe aqui a pergunta. Daniel, boa noite. Como descubro se tem um registro de abuso, visto que não tenho memória consciente disso? Boa pergunta, Natália. Você consegue medir através da radiestesia. Esse gráfico aqui foi um gráfico radiestésico que eu fiz a leitura, eu fiz uma identificação e, ao longo das minhas pesquisas, eu pude perceber e catalogar todas as necessidades, certo? E com isso, a gente consegue trazer uma infinidade de leituras. Não só padrões de abuso, mas também se tem padrões de abandono, se tem padrões de escassez, se tem padrões ou campo de magia, de feitiçaria, de personalidades intrusas, de larvas astrais. A gente consegue trazer várias leituras do campo. A gente consegue identificar através da radiestesia, por exemplo, se a pessoa tem uma memória ancestral de rejeição. Isso já foi uma live que eu já fiz, tá lá no Instagram, depois quem quiser olhar.
A gente consegue identificar se tem, por exemplo, padrões de abandono. Isso foi uma outra live que eu já fiz lá atrás também, está lá no feed, tá? Para acompanharem. A gente consegue também identificar se existem padrões, votos de pobreza ancestrais, se existem padrões, por exemplo, de voto de celibato. Tem muitas pessoas, muitas mulheres e homens que chegam até mim. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre isso e ela me relata que falar do sexo, sequer falar sobre sexo, para ela é uma coisa desafiante. Ela não consegue falar, certo? Por quê? Quando a gente foi olhar o campo, tinha lá um voto de celibato no campo dela, por conta de um contrato ancestral que estava lá no ancestral. E aí ela não sabe por que ela gera esse movimento, porque ele é inconsciente. Então, olha quantas coisas impactam na sexualidade. Olha quantas coisas impactam no nosso campo financeiro, né? E aí a gente não entende, porque tem muita gente que fala assim, poxa vida, mas eu trabalho, 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 eu me esforço muito, e eu não consigo ter, às vezes, os resultados que eu gostaria de ter, seja no campo profissional, seja a nível pessoal. E quando a gente identifica essas memórias, a gente consegue liberar esses gatilhos, esses acessos emocionais, e isso faz uma grande diferença na vida da pessoa, certo? Isso faz realmente a diferença na vida da pessoa. Uma verdadeira transformação, certo? A Neide perguntou aqui, boa noite, eu tenho um registro de abuso bem claro até hoje. Então, Neide, vamos trabalhar isso, né? Vamos ressignificar isso daí, para que isso não venha abrir mais e expandir mais. Então, pode acontecer também de, às vezes, a gente já até fazer um tratamento com a pessoa, mas às vezes por conta de uma situação de estresse, uma situação de gatilho de estresse, a vibração da pessoa caiu, ela entrou num acesso de raiva, ou de medo, ou de angústia, ou de ansiedade, é aquele conteúdo que ele acontece, ele expande, ele amplia muito mais, certo? E aí, esse padrão ele pode ou voltar a abrir e, e ficar vibrando no campo máximo, ou ele pode, às vezes, de repente, estar mais agravado, certo? A resposta da Natália eu já falei. Perguntas? Mais perguntas? Estou aqui à disposição para isso. Oi, Séfora. Tudo bom? Após a identificação pela radiestesia, outras técnicas são utilizadas para a liberação? Sim. Após a medição da radiestesia, a tomada de consciência, certo, Natália? É importante que a pessoa ela traga essa tomada de consciência. Essa live ela já está ajudando a trazer essa tomada de consciência para você e para todo mundo que está assistindo, tá? É importante que a gente possa entender o seguinte, que tudo começa no mental superior. Eu vou repetir. Toda correção, ela começa no mental superior. Lembra daquela interface que eu falei agora há pouco? Eu vou voltar aqui mostrar, a mostrar a imagem, tá? Só um minutinho. Tudo começa no mental superior. O mental superior é uma interface que nós temos sutil, que é o centro de conexão com o nosso eu superior. Então, tudo começa a nível de correção nessa interface do mental superior. Então, essa interface, ela ajuda a gente a poder trazer uma conexão mais elevada, sem julgamentos, uma conexão que traga um processo de entendimento, certo? Um processo que traga compaixão. Então, na hora que a gente acessa a compaixão, na hora que a gente acessa o amor, na hora que a gente acessa as frequências mais tomada de consciência, e você que está me assistindo, você vai conseguir ter um relacionamentos interpessoais, isso acaba trazendo um padrão de correção em relação às amizades também. Tudo isso é impactado através dessa correção junto ao mental superior, certo? Deu para responder a sua pergunta, Natália?
Então, após a identificação da radiestesia, é a tomada de correção de consciência e a apometria, certo? Essa liberação ela vem através da apometria. Então, a apometria é uma técnica muito poderosa que ela... Aqui estão essas interfaces, uma colada com a outra, a gente vai dando pulsos, isso vai desdobrando, isso vai trazendo um descolar, e a gente vai limpando essas memórias ancestrais, pode ser mais de uma, pode ser 5, 10, 15, a gente vai limpando isso, depois a gente reconecta e a gente consegue limpar isso e ressignificar. Nem sempre uma sessão só é o suficiente. Algumas pessoas precisam de 4 sessões, outras pessoas precisam de 8 sessões, outras de 12 sessões, mas a média oscila entre 4 e 6 sessões, tá certo? E aí com isso a gente consegue trazer uma correção efetiva. Por que precisa de 6, 8, 10 sessões, Daniel? Porque a gente não muda uma história de uma vida de um dia para o outro, entende? A gente não muda. Às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente tem uma tendência a gente achar que com uma sessão a gente vai conseguir resolver uma história de uma vida toda. E a gente precisa ter paciência. Às vezes a gente precisa fazer um tratamento que dure 2 a 3 meses. Mas você concorda que, mesmo que dure 3 meses, é um curto período de tempo comparado com uma linha do tempo de 30, 40 anos, por exemplo? Então, é essa o referencial que eu quero trazer, entende? Então, mesmo que dure 3 meses um tratamento, é um tratamento que ele é relativamente rápido, certo? E ele é efetivo. Porque ao longo dessa caminhada como terapeuta, nesses últimos 8 anos, eu já atendi em torno de 120 pessoas e foram resultados fantásticos de transformação num curto período de tempo. Com 2 a 3 meses, a gente consegue ver resultados incríveis, incríveis, certo? De mudança. Então, essa é a visão. Então, dependendo de que seja identificado, né? Exatamente. Depende do que a pessoa vai identificar, ela vai se perceber, porque com a tomada de consciência ela vai conseguir ter clareza do que ela vai estar fazendo, e isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Tá bom? Quem está no Instagram, eu vou compartilhar aqui alguns slides interessantes aqui no YouTube. Então, para você conferir lá no YouTube, você pode conferir entrando lá na minha bio, tá? Tem lá canal do YouTube, entra lá, clica lá, comenta, como está comentando aqui, e você pode clicar lá, continuar assistindo aqui ou ficar assistindo lá. Só que lá no YouTube vai ter um slide adicional que eu não vou poder colocar aqui pela limitação da plataforma, tá certo? Então já vou avisando logo para você ficar sabendo disso daí, ok? Bom, então, entendendo que esse processo é através da apometria, a gente entende que a apometria ela ajuda a trazer uma limpeza em vários níveis e subníveis. Personalidades intrusas, campos de magia, feitiçaria, como eu já falei, implantes astrais nocivos, tudo acaba sendo corrigido também com a apometria. Além de corrigir essas memórias ancestrais, como essa que a gente está falando hoje, que é o padrão do abuso, a gente consegue também limpar todos os convênios e conexões ligados ao padrão do abuso. Então vamos entender. Imagina uma caixinha que essa caixinha chama-se registro de abuso, é onde está lá alojada a memória. Então essa caixinha ela tem 5 cobradores, tem 6 personalidades intrusas, tem 10 implantes, tem 20 chips astrais, tem um campo de magia. Então, dentro dessa caixinha tem várias coisas. Então, no processo apométrico, para cada caixinha dessa, a gente precisa limpar todos esses elementos, todos esses artefatos. Então, esse processo, ele é limpo através da apometria, certo? Então, na caixinha do conteúdo de registro de rejeição, tem outro campo de magia, tem mais 20 campos de cobrança espiritual, tem 10 personalidades intrusas, tem mais 5 implantes astrais e assim por diante. Eu estou dando um exemplo ilustrativo. Então, para cada caixinha tem esses processos. Isso é mais um motivo que explica por que a gente não consegue fazer um tratamento apométrico com uma sessão só. Precisa ter um processo gradativo de limpando essas caixinhas aos poucos, porque senão a pessoa ela pode sentir falta daquilo. Olha que louco, né? Como assim, Daniel? Pode sentir falta daquilo? Agora eu fiquei curioso. É mais ou menos assim.
Se a pessoa estava com uma mochila de 20 quilos nas costas, ela passou 20, 30 anos da vida dela, 40, 50 anos, acostumada com aquela mochila de 30 quilos nas costas. Se eu tirar aquilo de uma vez só, aquilo pode fazer mal para ela pode sentir falta. É mais ou menos assim. Então, quando a gente vai limpando isso aos poucos, o processo fica menos doloroso. Algumas pessoas, às vezes, o processo de limpeza pós-correção é tão impactante, é tão catártico, que às vezes o corpo ele sente falta daquilo que foi removido, limpo e transmutado. Entende? Então, é um processo que a gente, até para que a pessoa ela tenha um melhor aproveitamento do tratamento, a gente vai fazendo isso aos poucos. Certo? Então, tanto eu quanto outros profissionais aqui do Núcleo 12Ls, a gente faz isso com muito prazer, com muita alegria, com muita transformação. E isso impacta diretamente o seu campo profissional, isso impacta o seu campo financeiro, isso impacta o seu campo afetivo. Profissional, porque na hora que você corrige um padrão de abuso, você vai atrair clientes que vão te respeitar, que vão respeitar o seu horário, que não vão mais ficar chegando atrasado, que não vão mais querer ficar pechinchando, que não, resumindo, que não vai querer mais encher seu saco, entendeu? Não vão mais querer te atrapalhar e atrapalhar a sua vida. Então são pessoas que vão te respeitar. No campo afetivo, são pessoas que vão começar a te respeitar mais, que vão valorizar a sua autoestima. E a autoestima não tem preço, né? Tem um valor, mas não tem preço. E no campo financeiro, não precisa nem dizer, né? Porque se eu estou equilibrando a minha relação dar e receber, e antes eu estava em desequilíbrio, se eu estava em desequilíbrio energético, esse desequilíbrio energético ele vai gerar, inevitavelmente, um desequilíbrio financeiro. Porque se a pessoa não consegue dizer não, ela gera um desequilíbrio na relação dar e receber. Se ela está doando demais, alguém está recebendo demais. Se ela está recebendo demais, alguém está doando demais. E aí, ambos estão em desequilíbrio. Certo? Então, também impacta no campo financeiro também da pessoa. Eu nunca fiz radiestesia, mas fiz algumas sessões de apometria que mudaram a minha vida. Tranquilo, Natália, é isso aí, certo? Se você já fez, continua fazendo um acompanhamento com o terapeuta que já está te acompanhando, certo? E certamente essa pessoa ela vai estar sempre te acompanhando, certo? Eu utilizo a radiestesia por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, eu não tenho um dom de sentir a pessoa e falar assim, você tem isso, você tem aquilo. Eu preciso de instrumentos, como gráficos, como esse, né? Gráficos como esse, que a gente consegue trazer uma leitura bem precisa do campo da pessoa, certo? E aí com isso a gente consegue trabalhar essa tomada de consciência e correção mental, emocional, energética até chegar no físico, tá certo? Então, sim, a gente consegue também ajustar os chakras através do processo apométrico, a gente consegue limpar elementais negativados. Então vamos entender o que é isso para que a gente possa compreender melhor, tá? O que são elementais negativados? O que isso tem a ver com registro de abuso? Quando esse conteúdo está muito grande, quando ele já perpassou o mental inferior, quando ele já passou o campo emocional, o energético, e chegou no físico, ele criou uma criatura. É como se do lado do João tivesse uma criatura. E essa criatura chama-se elemental negativado. É como se fosse a criatura do abuso. Entendeu? Como se fosse uma persona que está alojada à pessoa. Ou seja, em relação ao João, se o João tem um registro de abuso, ela criou, energeticamente falando, um elemental, como se fosse uma criatura do abuso, que começa a ter uma manifestação própria. Ou do João ter comportamentos abusivos, ou do João atrair pessoas abusivas. E aí no processo apométrico a gente corta, limpa esse elemental negativado e corrige todo esse conteúdo que gerou esse padrão. O elemental negativado é uma maneira mais fácil de você compreender a somatização do padrão do abuso, porque ele vai trazer a personificação, o campo físico do padrão do abuso, certo? E isso vai fazer muita mudança. Isso vai gerar um processo que inconscientemente a pessoa nem sabe por que ela está atraindo pessoas abusivas ou ela nem sabe por que ela está sendo abusiva, né? Outra coisa que é interessante a gente tomar consciência é que existem dentro do grande grupo de abuso, existe o abuso psicológico, existe o abuso emocional e existe o abuso sexual. Nem todo mundo que vivencia um registro de abuso tem os três juntos, tá certo? Algumas pessoas vivenciam abuso
psicológico. Outras pessoas vivenciam o abuso emocional. Outras pessoas vivenciam o abuso sexual. E outras pessoas vivenciam tudo isso junto. Infelizmente ou felizmente, vai depender do ponto de vista, certo? E aí, o que acontece? Esse padrão, ele está dentro de um campo macro de abuso, certo? Que isso pode gerar ramificações, como eu já falei, relacionamentos interpessoais, campos afetivos. Então vai depender também do gradiente que a gente consegue medir em radiestesia, de 0, que é o menor, até 100, que é o maior percentual ativo daquele conteúdo, certo? E, gente, faz uma grande diferença, viu? Já a partir da primeira sessão. Mais perguntas? O Robson perguntou o seguinte: só uma sessão consegue fechar? Não, com certeza. Principalmente quando a pessoa ela já ramificou isso, já somatizou isso, e ela tem consciência de que essa forma de pensamento já somatizou e virou um elemental. Aí que vai precisar trabalhar isso no tratamento, certo? E que, como eu já falei, pode variar de 4 a 8 até 12 sessões, dependendo da situação. Cada caso é um caso, tá certo? Não tem como a gente generalizar. E também a gente consegue ajustar os chakras, porque se a pessoa tem um registro, por exemplo, de abuso aberto, a gente consegue perceber na leitura radiestésica que o primeiro cenário é ou ela está gerando um padrão de excesso, então os chakras eles tendem a ter um movimento de excesso. Como assim de excesso, Daniel? Excesso. Excesso de empoderamento, excesso de criatividade, excesso de libido, excesso de energia sexual, excesso. Mas isso não é bom? Não, não é bom. A nossa sociedade ocidental convencionou que isso é bom, porque a gente vive uma rotina tão adoentada de ser normal as pessoas estarem em excesso e elas acabam achando que é normal tomar remédio. Elas acham que é normal ela ficar tomando ansiolítico. Elas acham que é normal ela ficar sempre pilhada a 500 volts todo dia, a todo momento. E é por isso que as pessoas estão adoecendo, certo? Então eu preciso dizer para você como terapeuta que o equilíbrio é o caminho do meio. O equilíbrio é a chave de transformação. É o equilíbrio. Então uma pessoa que tem um padrão de abuso, ou ela vai ter um cenário extremo de excesso dos chakras, que são esses centros energéticos, tá? Eles terem um padrão de excesso, ou esse movimento eles vão estar em deficiência. Eu vou falar já já sobre isso, tá? Em excesso, o chakra básico pode gerar um excesso de libido, pode gerar um padrão de ansiedade. O segundo chakra pode gerar um padrão de excessiva criatividade e pouca implementação. O terceiro chakra, que é o amarelo, ele pode gerar um padrão de muita movimentação, muita realização. Isso pode gerar um problema de refluxo, por exemplo, de gastrite. O quarto chakra, ele pode gerar um movimento de raiva, de impaciência, certo? O quinto chakra, o laríngeo, ele pode gerar um movimento que é muito comum de tagarelice. Se você conhece alguém que fala demais, demasiadamente, esse chakra está em excesso. E você precisa saber disso e falar isso para essa pessoa. Passa depois essa live, compartilha essa live com essa pessoa. Você vai ajudar ela. Ela vai te agradecer eternamente. Entendeu? É uma maneira educada de você falar para ela e pedir para ela reduzir a matraca. Entendeu? Então, quando isso é na pineal, no sexto chakra, a pessoa está pensando demasiadamente. Isso pode gerar problemas de distúrbio de sono. No coronário, isso pode gerar uma conexão desequilibrada e a pessoa pode acabar tendo problemas também de sono, distúrbios de memória e coisas do tipo. Ok? Isso é o cenário de excesso. O cenário de deficiência é exatamente o oposto. A pessoa no chakra básico, ela pode gerar, por exemplo, isso são situações ilustrativas, tá? Podem ser outras também. Situações de depressão no chakra básico, situações de falta de vitalidade, falta de conexão com a Terra, com a vida, falta de motivação de vida. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm padrão de desejo de suicídio, o chakra básico dela está
deficiente, está em desconexão, certo? A gente está chegando agora no mês de setembro, que é o mês de combate e prevenção a casos de suicídio, né? E é um outro tabu que eu vou falar mais para frente, em outra live, mas já estou adiantando que isso está muito ligado com o chakra básico. Então, pessoas que têm padrão de depressão, desejo de suicídio, são pessoas que precisam trabalhar muito o chakra básico. São pessoas que precisam trabalhar muito a conexão com a Terra, certo? Conexão com a vida, com a alegria de viver, com a energia sexual, com a vida, com a Terra. E aí existem exercícios para isso. O segundo chakra, quando está em desequilíbrio para menos, a pessoa tem uma baixa de criatividade, um processo hipo. O terceiro chakra, uma baixa de empoderamento, certo? O quarto chakra, uma baixa de manifestação de afeto, que pode estar ligado a ressentimentos, mágoas ou outros sentimentos ligados a uma baixa emocional de manifestação de amor. O quinto chakra, ela não consegue expressar o que ela quer, ela não consegue cocriar o que ela quer. O sexto chakra é uma baixa de pensamentos ou de situações que estão ligadas às formas de pensamento. O sétimo chakra está ligado também a uma desconexão com a espiritualidade, que pode também gerar situações de distúrbios de sono e coisas do tipo. Ok? Regra básica, uma regra simples e básica, exercício físico, certo? O exercício físico, durante 1 hora diariamente, ele libera neurotransmissores e substâncias químicas que o nosso corpo produz. A gente não precisa tomar nada. Nosso corpo produz naturalmente essas substâncias que geram endorfina, dopamina, serotonina, certo? Isso é uma coisa básica, exercício diário. Se você não puder diariamente 1 hora, no mínimo 2 vezes por semana, 1 hora. O ideal, média de 3 vezes por semana, certo? Eu estou falando isso também para mim, tá certo? Eu também me incluo nisso. Então, que a gente possa vivenciar esse processo com frequência, ok? Outra coisa que também ajuda bastante são as meditações ativas. Meditações ativas são meditações que trabalham uma hiperoxigenação, certo? E em setembro agora, eu vou fazer um encontrão, que vai ser numa quarta-feira. Por enquanto ainda é sigilo, mas eu já estou deixando aqui de antemão, tá certo? Vou fazer um encontrão em setembro agora, onde eu vou fazer online uma meditação online, em tempo real, certo? Então, continue me acompanhando aqui e em breve eu vou avisar quando estiver mais próximo, beleza? E também a terapêutica tântrica, certo? A massagem terapêutica tântrica, ela faz uma grande transformação. O orgasmo terapêutico, ele gera uma quantidade expressiva de neurotransmissores que consegue ativar um platô orgástico. E isso consegue fazer com que a pessoa consiga liberar, durante um longo período de tempo, neurotransmissores. Isso vai ter uma repercussão fisiológica muito poderosa no campo dela, certo? Isso também corrige as memórias que estão somatizadas no campo energético e emocional de abuso, caso a pessoa tenha vivenciado isso. Pessoas que vivenciaram situações de vaginismo, dispareunia, mulheres que vivenciaram isso, é muito comum terem um cenário de abuso no plano de fundo, ou pela figura do relacionamento atual, ou pela figura de alguma figura masculina no passado, certo? Isso é baseado nas minhas experiências em atendimentos terapêuticos, tá certo? Bom, continuando aqui, abuso também tem a ver do povo só procurar a gente para sugar a sua alma. Também, é exatamente isso. Então, que a gente possa estar consciente, certo? Porque corrigindo o padrão de abuso, corrige outros conteúdos. Se manter o padrão de abuso, também abre outros conteúdos, como, por exemplo, submissão, como o Robson falou. Muito bem. Tem como afetar o corpo de alguma forma? Com certeza. O padrão de submissão, por exemplo, ele pode impactar diretamente na coluna, na parte da lombar, na parte média do corpo. Porque o corpo ele vai definhando, a parte energética vai encurvando e vai gerando um padrão de encurvamento do duplo etérico, que é as interfaces sutis. Isso vai gerar no corpo físico uma somatização. Certo? As perguntas são mais importantes do que as respostas.
Na medição, quando estão superlativos. MN Fitness, eu não consegui entender sua pergunta. Na medição, quando estão superlativos. Eu acho que você estava perguntando quando está ou no excesso ou quando está na deficiência, né? Eu acho que você quis perguntar sobre isso. Me confirma isso, por gentileza, tá bom? Para saber se está alinhado com isso mesmo. Oi, Felipe. Oi, Marci. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos aqui à live, certo? Exatamente. Excesso de pensamento está ligado aos chakras em excesso. Quando os chakras estão em deficiência, isso vai gerar um desequilíbrio para menos, que obviamente vai impactar negativamente, certo? Bom, e agora, eu já falei, a gente já pôde tirar aqui algumas perguntas e respostas. Agora é o momento do nosso consultório terapêutico, certo? Então eu vou chamar uma pessoa que entrar aqui na live, no Instagram, que está aqui comigo, e caso alguém se permita entrar aqui na live, eu vou fazer uma medição em tempo real se tem um padrão ou conteúdo de abuso no campo da pessoa, certo? Então, se a pessoa se permitir, obviamente, a gente consegue fazer essa medição. Então, a pessoa que falar primeiro aqui embaixo, eu quero ser atendido, eu quero ser atendida na live agora, em tempo real. Se essa pessoa se manifestar e se permitir, não for minha cliente, tá? Vamos alinhar essas coisas. Não pode ser meu cliente, não pode ser minha cliente, tá certo? Para ninguém depois falar, Daniel sabia da história dessa pessoa. Não. Não pode ser meu cliente, tá? Não pode ser minha cliente, ok? E aí com isso, a gente consegue, se a pessoa se permitir e ela entrar, e ela falar assim, eu quero ser atendida, e identificar, basta colocar aqui a mãozinha, aqui embaixo nos comentários, certo? Se a pessoa estiver aberta, ela entra aqui comigo, ela participa comigo na live junto, certo? E a gente tem um bate-papo no nosso consultório terapêutico. Se não tiver ninguém também, tá tudo bem, tá tudo certo, tranquilo, e a gente segue rumo à finalização da nossa live, certo? Mas é uma oportunidade que eu estou deixando para você que está assistindo. De repente você ainda está em dúvida, você assistiu a live do começo ao fim, de repente você ainda está pensando assim, poxa, será que eu tenho ou não tenho? É uma oportunidade. Essa é a oportunidade agora. É gratuito para quem entrar na live agora, certo? Para isso, basta que você venha dar permissão de expor sua imagem, certo? Autorizar os seus de imagem para que a gente possa deixar depois aqui no feed. E com isso, a gente consegue te ajudar a trazer consciência. Porque o mais importante é a tomada de consciência, certo? E aí, com isso pode te ajudar a você identificar se tem, a primeira pergunta. E se sim, qual é o percentual, o quanto está aberto? Numa escala de 0, que seria o menor indicador, a 100%. Não, Marci, você você é minha cliente, você já foi atendida. Você já foi. É quem não é meu cliente, quem não foi atendido, certo? Então, quem não foi atendido por mim até hoje, então fica à disposição aqui, certo? Show, Cefra, show de bola, gratidão, viu? Eu vou deixar aqui no feed, depois que a gente terminar a nossa live, vou deixar ela aqui para que todos que estão assistindo, se acharem interessante o conteúdo, eu, se fosse uma pessoa que nunca tinha ouvido falar, eu teria achado muito interessante, sendo bem sincero. Então, eu gostaria de compartilhar com os meus amigos. Então, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, certo? Ajuda seu companheiro, sua companheira, seu namorado, seu irmão, sua irmã, seu sócio, a poder ter mais consciência, porque esse conhecimento ele é libertador, certo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vos libertará da nossa escravidão, da nossa ignorância. Vos libertará de nós mesmos, certo? Vos libertará das nossas limitações, certo? Porque quando a gente traz esse entendimento, a gente liberta. O mental superior, ele ativa e ele vai começando a corrigir mental inferior, emocional, energético, até chegar no físico, certo? E isso é libertador.
com toda a convicção, eu posso falar que isso é libertador. Assim como eu vejo uma pessoa que estava sendo atendida pela primeira vez, e depois na quarta, quinta, a gente vê que finalizou o tratamento e a gente vê que o padrão energético, comportamental, consciência, lucidez da pessoa é totalmente diferente. Totalmente. Certo? Obrigado, Daiane. Gratidão, viu? Gratidão. Compartilha com suas amigas, com seus amigos, com seu companheiro, seu namorado. Estou vendo que você está com alguém, né? Não sei se é companheiro, se é namorado, mas aí você avalia e compartilha, tá bom? Isso é para toda e qualquer pessoa. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo é quando uma pessoa, às vezes de 50, 60 anos, indica o seu filho, a sua filha. E essa filha indica o filho dela, que era o neto do outro. Então isso é maravilhoso, porque a gente vai criando realmente uma relação de confiança, né? Que transpassa gerações, muitas vezes. É muito comum isso acontecer, certo? Muito bem. Então, já que ninguém se manifestou, né? Não teve ninguém hoje para o nosso consultório terapêutico, ou está tudo inibido, eu vou dar aqui mais uma outra oportunidade, tá? O que eu posso alinhar com quem está aqui assistindo? Se alguém que está assistindo, você que está me assistindo, você não é meu cliente, você pode desativar o vídeo e você pode entrar na live sem você se identificar a sua imagem, certo? Então, é uma outra possibilidade de você ser atendido e você eventualmente está com receio de se expor por estar numa live, certo? Para isso, é uma outra possibilidade. Basta que você levante a mãozinha, bote uma mãozinha aqui nos comentários e aí a gente entra junto e a gente faz a sua medição do seu campo. Se você quiser, é claro. Certo? Ô, Cefra, que coisa maravilhosa. Mandei para 70 pessoas. Eita, que ela tava com o dedo afiado, viu? Perguntas? Estou aberto aqui para perguntas. Antes da gente encerrar. Vamos encerrar já já. A hora de perguntar é agora. Antes da gente encerrar. Então, já que não tem mais ninguém com nenhuma dúvida, então agradeço desde já, tá? Finaliza aqui a live. Próxima segunda-feira vou estar dando continuidade, trazendo uma terapeuta fantástica, que é a Chutricama. Por coincidência, ela é minha irmã, e a gente vai estar falando sobre um assunto muito bacana para o público homoafetivo, certo? Então essa live de segunda-feira é feita para você que é do público homoafetivo. A gente vai estar falando de um assunto muito legal. Então, convida as pessoas do meio, tá certo? Para que a gente possa compartilhar muito conhecimento e trazer consciência, tá certo? Quem chegou agora, a gente já está encerrando nossa live, que pena, mas eu vou deixar no feed para que você possa acompanhar, tá certo? Todo o assunto na íntegra. E um beijo, um abraço, desejo uma boa noite, uma ótima semana, restante de semana, e desejo que você possa fluir, crescer e evoluir. Até lá.